milhões de pessoas pelo mundo usando bermudas. Eles andavam de bermudas e camisas de mangas curtas. Então, não tem nenhuma razão para que, inclusive as solenidades com a presença dos representantes reais e tal, eram feitas com esse uniforme de calça curta, de bermuda curta e tal. Não há nenhuma razão de natureza estética, moral, filosófica, política e tal, que justifique a proibição do uso de uma roupa mais adequada ao clima que está se vivendo. Mas, por alguma dessas razões que um dia certamente hão de mudar, nas repartições, ou pelo menos na repartição onde o André Amaral trabalha, é proibido trabalhar de bermuda. Então, ele, não aguentando o calor, inovou, inventou, se virou, improvisou e foi de saia. E é claro que provocou uma enorme polêmica em torno do gesto dele. E está na linha comigo o ilustrador André Amaral Silva, autor dessa façanha. Estou vendo a imagem dele aqui na foto, uma cara pensativa. Fala, meu caro André, tudo bem? Tudo bom, Bechá? Bom dia aí para todos os ouvintes da Band News. Vamos lá, vamos falar aí primeiro eu quero me solidarizar com o seu gesto. Muito e não apenas pelo gesto em si, usar uma saia, porque não pode usar bermuda e tal, mas pela conduta. Os cidadãos têm que lutar, têm que fazer acontecer aquilo que eles entendem que é coerente com seus direitos, com a lógica, com o bom senso, né? Daqui a pouco eu vou pedir a Mariana Procópio, não sei se prosperou essa apuração de um outro cidadão que me telefonou ontem, meu querido André, e que chegou no centro do Rio, encontrou um cone guardando uma vaga de estacionamento. E eu não sei se foi bem esse o caso. Ele disse, não, cone guardando vaga no centro. Foi pro Centro Cultural da Justiça Federal, ele largou o carro lá. Tirou o cone e botou o carro. Depois a gente vai abordar o caso dele. Mas como assim? O senhor tirou um cone? Olha, eu tirei um cone porque a cidade é nossa, eu pago impostos, aqui não tem nada que justifique que o burocrata tem mais direitos do que eu vou parar meu carro aqui, passa muitíssimo bem, tá com o nosso apoio. Mas eu queria entender o seguinte, primeiro, esse teu gesto, você, como é que brotou a ideia? Você acordou de manhã? Olha, isso foi uma solução que eu encontrei, né? Porque, enfim, no prédio que eu trabalho, todos os trabalhadores aqui estão há 2 anos sem ar-condicionado, inclusive faço parte da associação dos trabalhadores aqui do meu trabalho, que é ligado à Secretaria de Ciência e Tecnologia. É um pedido... Né? Oi? É do Estado? Do Estado, sim. E isso é um pedido que nós temos feito reiteradamente, porque desde que começou um boato sobre a suposta venda do Banerjão, que o governador parece que iria se desfazer do prédio, depois voltar atrás, o prédio vai ser reformado, a gente está num momento em que nós não temos informação sobre o destino do prédio, o destino dos trabalhadores, e enquanto isso essa situação parece que não vai ser solucionada, porque eu acredito que não haja interesse fora os gabinetes, né, de alto escalão e todas as pessoas que têm que ter acesso a essas comodidades na cabeça delas, e que os outros trabalham nessas condições, né? E aí é uma questão de bem-estar mesmo do trabalhador, porque além de mim tem muita gente que pega o ônibus nesse sistema de transporte caótico. Então, assim, o Rio de Janeiro ele está se tornando uma cidade que o surrealismo se envergonharia, né, de ter dado esse nome ao movimento, porque todas as ações aqui estão se tornando inviáveis por conta dessa não contestação, e quando existe essa abertura para contestação, é sempre de forma que as pessoas possam criminalizar ou se gere um bafafá que não vai além da fofoca. Então realmente não tem um pensamento consistente sobre essas questões que estão se passando na cidade, sobre as questões de ordem, e definitivamente uma roupa, ela não define nem o caráter nem a produtividade de ninguém, né? Você vê que se a gente imaginar que muito mais gente de terno e gravata consegue roubar muito mais dinheiro do que garotos que ficam presos no poste, você vai ter um panorama
panorama da situação, né? Então, o que eu fiquei surpreso é que uma atitude que foi, na verdade, tem um antecedente que é o Flávio de Carvalho, né? Um artista que participou da Semana de Arte Moderna e que aqui em São Paulo, hein? Sim, que na década de 50 desfilou numa marcha da TFP. Ele colocou saia e foi no sentido contrário da marcha, e só o fato por si gerou discussões, e é mais ou menos o início da performance no Brasil, né? Porque eu me baseei um pouco nisso, né? A minha formação, na verdade, é de artista visual. Eu tenho esse emprego, mas faço parte de um coletivo também que promove festas na rua de bicicleta. Eu tenho uma certa ligação com a cidade, que me entristece muito ver que a gente está passando por um processo que ninguém tem direito a contestar, ninguém tem direito a pensar diferente, a agir diferente, porque essa normatividade ela está tomando conta dos espaços públicos, do serviço público, da cabeça das pessoas. Então fica muito difícil, né? Eu acho que o grande vilão lá no fundo é o Estado, é a figura pública criando normas. É um lado, né, Boechat? Mas se você pega, né, a questão de como essa repercussão se deu de ontem para hoje, que para mim foi uma coisa completamente surpreendente, e você vai ver os comentários, né, nos veículos, os comentários eles não tangem em nenhum momento, né, qual é o ponto da discussão. Eles caem para a questão de gênero, caem para a questão de obediência à regra, mas não se fala em bem-estar, não se fala em, né, nas responsabilidades que tem que ser colocadas para as pessoas que colocam as outras para trabalhar numa situação tão insalubre, né? E assim, enfim, tem muitos mais trabalhadores que estão numa condição muito pior do que eu, e ninguém fala nada, né? Normal, né? Ontem aqui em São Paulo, não sei como é que repercutiu aí no Rio, houve problemas com os trens da CPTM. Isso aqui no Rio é semanal, né? Nós temos hoje de manhã está tendo atrasos, e ontem em vários momentos. Daqui a pouco falaremos da situação dos trens no Rio hoje. Mas aqui em São Paulo, onde também é muito comum, houve ontem no metrô aqui, uma linha qualquer do metrô, enguiçou, não sei o quê, aquelas coisas que a gente conhece bem aí no transporte de massa. E a população, vocês imaginem, aqui em São Paulo fez muito calor ontem, como no Rio, e os usuários foram entrando na estação, em vez de criarem alternativas, ou de impedirem, ou de avisarem para não entrar, então foi entrando, e chegou uma hora que a turma perdeu lá, começou a se exasperar, a quebrar uma coisa, pular na linha do trem, a segurança em pânico, porque a linha no jornal, é eletrificada e tal. Aí ontem mesmo, a Rádio Band News FM foi ouvir o secretário de transporte da área. E eles agem dentro do mesmo figurino que tem a ver com essa questão de fundo que você estava abordando. O que diz o secretário? Nosso serviço não é assim tão ruim. As pessoas têm que ter calma. Tem que ter calma, não pode perder a paciência, não pode perder... Aí eu disse depois da fala dele, eu digo, de onde o senhor está dizendo isso? Do seu carrão refrigerado? Não é usuário do sistema, isso, vai andar de trem, vai andar de metrô. Com relação a isso, Boechat, tem um outro problema que é o seguinte, existe essa cultura, né, de sucateamento e paralelo a isso, essa coisa de você reduzir IPI para vender carro. Você não reduz IPI para permitir que as pessoas tenham um eletrodoméstico, a gente é muito vítima dessa cultura, né? Eu sou usuário e ativista de bicicleta. Uma outra coisa que eu procuro fazer é usar o mínimo possível os transportes públicos, mas também tem um problema que não existem ciclovias. Então, assim, a nossa relação, né, social e com a realidade, com a nossa cidade, ela vai pulando de você arrumar soluções para problemas que não... de coisas que você depende, que não são criadas por você, e você sempre está se expondo a um risco maior, ou uma interpretação errada, enfim. Então a questão você tem que se virar. A questão da saia é uma saia, entendeu? Não é um problema. E isso é cultural, porque nos lugares em que realmente faz calor, o Oriente Médio e na África, não é comum ver as pessoas de calça. As pessoas usam sarongues, usam túnicas, batas. Faz até mais sentido, né? Eu queria te fazer uma pergunta que sai completamente da discussão política do assunto, que está clara, está óbvia. Sua atitude é uma atitude exemplar, no meu entendimento. Obrigado. A gente tem que sair do alinhamento
ao qual estamos condicionados ou querem nos condicionar. Sim, a gente pensar tem que... o que é melhor, o bem-estar, né? Claro, claro. Ou a obediência cega. Claro. Você olhar e dizer, mas nem tudo que está escrito por eles, ou pelo Estado, ou pelos mecanismos de controle, opressão e disciplina, faz sentido à luz da realidade. A gente tem que encarar quase isso nada, dialeticamente, né? Claro. Mas eu queria te fazer uma pergunta bem prática como usuário de calça que sou. Funcionou? Melhorou? Funcionou maravilhosamente bem. Hoje eu só evitei de fazer isso porque essa exposição, para mim, ela tem que ser feita da maneira correta. Eu acho que essa informação é uma informação que as pessoas têm que processar, não na minha cabeça, mas dentro da cabeça delas. E para não ter um efeito colateral que isso seja maior do que o ato em si, eu vou esperar a poeira baixar e vou voltar a fazer o mesmo até que esteja solucionada a questão aqui do ar-condicionado ou que o verão termine, né? Agora, para não parecer, né, e que muito me muito envaidece saber, né, para não parecer um factoide, sabe, atrás não é uma coisa atrás dos flashes, claro. É uma solução que eu encontrei particularmente para resolver uma questão de bem-estar minha. Se alguém quiser acompanhar, fique à vontade, que é muito melhor. Mas no início teve um momento de resistência, enfim, das pessoas que não entenderam, não compreenderam. Como é que foi isso, André? Quando você foi tentar, acho que até agora talvez elas não tenham entendido. O único problema foi ontem ao chegar, que o rapaz que trabalha na portaria me interpelou e questionou, falou, olha, eu sabia dessa proibição já que não pode entrar de bermuda. Na prefeitura parece que existe um decreto desde o verão passado para que as pessoas os funcionários possam usar a bermuda durante o verão, mas no estado ainda não há uma deliberação parecida. E o rapaz, ele falou que não poderia entrar, mas eu expliquei para ele que eu não estava de bermuda, eu estava de saia. Na verdade eu estava de bermuda por baixo porque eu venho de bicicleta para o trabalho e é mais prático eu colocar uma saia do que botar uma calça todo suado e subir para trabalhar. Então, no momento que ele fez isso, eu esclareci para ele que eu não estava usando uma bermuda e sim uma saia, e aí rolou um curto-circuito de entendimento. Eu acho que ele não estava preparado para responder a isso e me conduziu ao responsável pela administração, que foi muito sensato nesse sentido, porque é uma questão até de lógica, né? Se mulher pode usar saia, bermuda e mini saia e o homem não pode usar bermuda, eu tenho duas opções, mini saia ou saia, né? Ou virar mulher. Como a mini saia, ou virar mulher, sei lá. Como a mini saia na minha perna cabeluda talvez não vá tão bem, eu peguei essa saia com a minha esposa e não esperava realmente que tivesse essa era a pergunta que eu ia te fazer, se você tinha mandado fazer ou tinha pego com alguém. Não, eu peguei com a minha esposa mesmo. E engraçado que tem uma padronagem que lembra um pouco a padronagem das saias escocesas. Bastante os discreta, escoceses pelo menos. Isso foi bom, porque podia criar um ruído desnecessário, caso fosse florido ou rosa, ainda tem um outro discurso associado. Você estava citando os orientais e os árabes que usam em climas tropicais, túnicas, enfim, né? túnicas, enfim, coisas abertas embaixo, como são as saias, e eu comentei mais antes da sua entrevista a tradição dos colonizadores ingleses na África, no norte da África, os combatentes na Segunda Guerra Mundial, havia batalhões inteiros que combatiam de bermudas. E agora acrescento aí os escoceses também, que, imagina, participaram de guerras incríveis para a independência da Escócia e tudo mais, usando saias, os kilts, como eles chamam, né? Agora, o meu querido André, a repercussão na tua avaliação, você acha que foi positiva, olhando tudo, críticas, elogios e tal, que síntese você extrai do seu ato? Olha, na minha avaliação foi positiva porque é uma coisa que eu pretendo continuar fazendo, tá? Agora, na avaliação da leitura das pessoas, eu acho que é uma coisa que a gente tem que parar e pensar, entendeu? Assim, porque isso, na verdade, está muito mais ligado a uma performance do que uma afronta, do que uma questão de bater pezinho e falar que vai desrespeitar a regra. Não é isso, é uma questão de bem-estar, né? E eu espero realmente que seja positivo. Assim, ontem eu estava muito incomodado e não estou tão à vontade ainda hoje, porque depois que a coisa vira fato, né, a leitura é que determina qual é por onde esse fato vai seguir. Mas teve um amigo meu que falou uma coisa que eu achei muito boa,
que com uma simples atitude, como foi a do Flávio de Carvalho há mais de 60 anos atrás, né, deu uma paulada na questão da homofobia, porque quem achou que eu estava associado por uma questão da causa gay, etc e tal, pode ter lido dessa maneira, deu um tapa no machismo, que também mostra que eu sendo homem, usar saia não determina em nada nem meu gênero, nem meu caráter, nem minha produtividade, e na questão burocrática normativa, né? Então eu acho que se alguma coisa boa ficou, as pessoas têm que ler por esse lado, entendeu? Porque não pelo factoide, não pela exposição, isso é uma coisa que realmente me incomoda bastante, porque sabe, eu saí para almoçar, quando eu voltei, já estava com mais leituras do que o garoto que foi amarrado no poste no Rio de Janeiro. Então, isso é um recorte e mostra muito qual é a cara da nossa sociedade, né? O tipo de preocupação que as pessoas têm, né? Assim, eu acabei de postar uma coisa, ontem todo mundo me pediu amizade, Facebook, não sei o quê. Aí você posta uma coisa de trabalho, alguma coisa séria, as pessoas não comentam, não acessam. Enfim, então, nesse tiroteio aí, a gente tem que ir fazendo o nosso caminho e com a atitude de uma micropolítica também, né? O André, só uma mensagem chegou agora aqui da Ana Maria Correia. Na última sexta-feira eu fui comemorar meu aniversário no restaurante em Ipanema, na Rua dos Jangadeiros, número 28. Para minha surpresa, o meu filho, que tinha trabalhado o dia todo e tal, foi em casa tomar um banho, muito calor, trocou a roupa dele, botou uma bermuda e uma camiseta sem manga, né, regata. E foi impedido de entrar no estabelecimento. Ele teve que procurar um shopping próximo para comprar uma camiseta com manga. Claro. Aí ela falou, nós mulheres podemos ir com vestidos tomara que caia, né, e etc. Não só isso, né? E meu filho não podia e tal. Não, mas não só isso. E você vê que essa normatividade, geralmente, ela vem de lugares que tentam estabelecer em si um status, né? Uma forma, você só pode entrar vestido de determinada maneira, né? Porque se você faz parte daquela classe, daquela burocracia, daquela distinção social. É a mesma questão dos garotos no shopping. Se eles forem negros e cantando funk, eles não podem fazer rolezinho. Se for um bando de engravatado branco, não há o menor problema. E eu bato palmas porque